Filtro UV. Por que ter, quando usar, quando não usar, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já esteve aqui antes, bem-vindo de volta. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e professor de fotografia. E esse é o canal do Projeto Odisseia, onde eu conto minhas viagens de moto para fotografar o Brasil e te ensino fotografia. E nesse vídeo eu quero te falar sobre o filtro UV, ultravioleta, ou melhor conhecido como o filtro de proteção. Eu quero te contar por que é que você deve ter um, quando você deve usar e quando você não deve usar. E você precisa ter um filtro? Sim, eu recomendo que você tenha um filtro. E a primeira dica, na hora de comprar o filtro, você olha aqui na frente da sua lente, vai ter uma numeração com uma bolinha cortada. Esse é o diâmetro da sua lente. Você precisa comprar um filtro do diâmetro da sua lente. E o filtro vai te proteger do quê? Olha, se vier uma pedrada muito forte aqui no filtro, ele vai quebrar e o próprio estilhaço do filtro vai acabar arranhando ou quebrando o primeiro elemento da sua lente. Então, usar o filtro imaginando que ele vai segurar um grande impacto, não vai ser bem assim. Mas ele funciona como proteção para muitas outras coisas. Por exemplo, você vai fotografar na praia com vento. Ele vai impedir que os grãozinhos de areia possam arranhar a sua lente. Você vai fotografar um rally cheio de poeira. Também impede que aquela poeira possa entrar na sua lente se a sua lente não for vedada. Ou mesmo que ela seja vedada, o filtro é uma camada a mais de proteção para impedir que essa poeira vá para dentro da sua lente. Se você fotografa na água salgada, se você vai fotografar crianças brincando, por exemplo, numa mistura de água com tinta, para isso é que serve o filtro de proteção UV. E como eu sempre digo, né, fotógrafo tem que acordar cedo, agora são 5 e pouco da manhã, e eu passei aqui ontem à noite, antes de ir dormir, e vi aquele coreto lá ao fundo, com essas árvores aqui, que eu achei que podia dar uma composição bonita, né? Acordei cedinho, vim para cá, já fiz uma fotografia com a luz artificial, e agora eu quero esperar o dia chegar um pouco mais, o sol aparecer, eles devem desligar a luz da praça, e aí a gente vai ter no intervalo de meia hora, 40 minutos, uma foto totalmente diferente. Uma foto onde a luz artificial é predominante e outra onde o sol do início da manhã é predominante. E além de proteger, o filtro UV serve para mais alguma coisa? Esse UV vem de ultravioleta, porque ele barra os raios violetas que poderiam dar interferência cromática na sua imagem. Mas isso era na época do filme. Hoje, os próprios sensores das câmeras já fazem esse papel. Então, de fato, hoje, com as câmeras digitais, o filtro UV ele é basicamente para proteção. Tem outros filtros que interferem na imagem. Por exemplo, o filtro polarizador, que é um filtro que ajuda a dar contraste, ele elimina brilhos e reflexos, então ele interfere na imagem. Também tem um filtro chamado densidade neutra, um filtro de densidade neutra, que o que ele faz é barrar a luz. Então ele faz com que você possa utilizar velocidades de obturação muito lentas, inclusive durante o dia. Mas o filtro UV ele não tem nenhuma interferência na nitidez, na cor, nem nada na imagem. Ele é realmente um filtro apenas para a proteção da sua lente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo dos filtros de densidade neutra. Eu fotografo cachoeiras e eu fotografo a água com aquele borrado, né, que fica tão bonito, e eu te mostro um pouco sobre esse filtro. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E o sol saiu, mas não me deu uma luz especial. Resultado, eu nem repeti a foto, porque eu não achei que essa nova foto teria graça, e eu achei que a foto da luz artificial, ainda um pouco antes do raiar do dia, aquela sim, a luz tinha uma força na fotografia, né? Então eu vou ficar com aquela. Mas andando por aí, eu entrei no coreto e de dentro do coreto tinha um leve contraluz assim pela grade que eu achei que ficaria muito bonito um detalhe da grade, né? Então eu fiz uma nova fotografia. Ok, então eu já te falei quando você pode usar o filtro UV. Para proteger a sua lente de respingos de água, de cerveja no carnaval, de areia, de poeira, etc.
E quando você não precisa usar? Bom, basicamente você não usa se você está num estúdio, num ambiente controlado, onde você sabe que não há o risco de ter nenhuma poeira, nenhuma pedrinha, nenhuma água, nem nada que vá atingir a sua lente. Então, não tem a necessidade. Algumas observações. Você pode fotografar comida no estúdio e às vezes o molho da comida, a depender da foto, ele pode respingar. Então, aí nesse caso, se você mesmo que esteja no estúdio controlado, você tem um elemento ali que pode sim danificar a sua lente. Aí convém usar. Mas tem também um outro aspecto que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha com os filtros UV. Porque o que é que acontece? As lentes, elas são construídas com uma série de cristais aqui dentro, são os elementos da lente, que são cristais muito polidos, muito trabalhados, são cristais especiais, que são esses cristais que vão dar a qualidade da lente. Agora, imagine que eu economizo meu dinheirinho, compro uma lente de excelente qualidade, pagando caro por ela, e aí eu pego e coloco um pedaço de vidro na frente da lente. Uma coisa que se questiona, uma coisa que muita gente inclusive não gosta de usar, é porque tem em consideração de que o filtro vai acabar interferindo na qualidade da imagem. Porque eu tenho aqui uma quantidade de cristais de excelente qualidade e eu coloco um filtro que, por melhor que seja, não tem o mesmo tratamento e não tem o mesmo cuidado que os cristais da lente. Então tem gente que não usa por julgar que esse filtro na frente da lente é um elemento a mais que pode, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja quase imperceptível, pelo menos em testes de laboratório, em testes fotográficos, podem dar uma pequena diminuição na qualidade da imagem. Aí é aquela questão, uso ou não uso? Se eu posso não usar, eu não uso. Se eu sei que eu estou trabalhando num ambiente que não há o risco de uma areia, de uma poeira, de uma água, de um molho, de uma cerveja cair na minha lente, eu trabalho sem o filtro. Mas se eu estou numa situação onde isso pode acontecer e pode estragar a minha lente que eu comprei com tanto sacrifício, aí convém, por segurança, você usar o filtro. E se você quer conhecer um pouco mais sobre as lentes, sobre a milimetragem das lentes e sobre a classificação delas, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu vou deixar o link também na descrição. E que alterações são essas que um filtro UV pode causar na sua fotografia e diminuir a qualidade? Pode ser uma diminuição da nitidez, pode ser aberrações cromáticas como o flare, que são pontinhos que aparecem na imagem. E quando eu falo do flare, dessas aberrações cromáticas, são esses pontinhos verdes que estão subindo para junto da luz e agora eles estão indo mais para a direita. Isso se dá por conta do ângulo como a luz entra na lente. Quando a gente tem luzes artificiais, isso pode ser mais fácil de acontecer, mas com o sol também acontece. E quando a gente tem o filtro, eles podem acontecer mais facilmente também. Por isso é que em situações com luzes artificiais ou muitas luzes que estão direcionadas para a lente, convém a gente não usar o filtro. E agora eu quero te falar uma coisa e depois te dar uma dica. Eu quero te dizer que as lentes elas têm um parasol. Essa pecinha de plástico ou de metal que a gente coloca aqui na frente da lente. Se eu for colocar o filtro, eu primeiro coloco o filtro e depois eu coloco o parasol. O parasol tem duas funções. Primeiro, ele impede que os raios de luz entrem em uma determinada posição que causem aberrações cromáticas como o flare, que a gente já viu. Depois, o parasol ele pode ser muito útil na proteção da lente. Contra um molho, contra a cerveja, não. Mas contra a areia, contra pequenas pedrinhas, contra a poeira, contra qualquer partícula sólida que vá bater na lente, ele primeiro bate no parasol. Então o parasol é muito útil para proteger a sua lente. Eu inclusive já salvei uma lente porque ela caiu no chão e bateu o parasol.
Se não tivesse o para-sol, batesse direto na lente, já era lente. E se tivesse o filtro UV, o filtro ia quebrar e ia quebrar a lente. Então, vejam como o para-sol é um item importante que a gente também deve usar nas nossas lentes. Algumas vezes as lentes já vêm com para-sol. Você compra a lente e ela já vem com para-sol. Mas tem vezes que não. Ou tem vezes que você pode encontrar um para-sol de uma outra marca genérica que caiba na sua lente, mas atenção, você tem que ver se aquele para-sol é para a sua lente. Não é, por exemplo, porque você tem uma lente 50 mm que o para-sol serve para toda a lente 50 mm. Vai depender do diâmetro, vai depender do diafragma. Então você precisa comprar um para-sol, ainda que seja um para-sol genérico, que seja compatível com a sua lente. E a dica que eu quero te dar: quando você vai transportar seu equipamento, aí você pode botar o para-sol ao contrário, porque aí a lente fica mais compacta, ocupa menos espaço e aí você bota tudo bem acolchoadinho na sua mochila e transporta esse equipamento. Mas quando você vai se preparar para fotografar, principalmente fotos de rua, fotos com ação, com movimento, você quer levar seu equipamento já pronto para ação. Então você precisa levar o seu equipamento já com o para-sol montado. Então a dica que eu te dou é que leve isso em consideração na hora que você vai comprar o seu equipamento para o uso da fotografia. Aquela pochete ou aquela bolsa menorzinha, mais discreta, que você quer usar quando você está caminhando, quando você está fotografando. Essa é uma dica simples, mas ela é muito útil, porque ela vai garantir que você tenha seu equipamento protegido com o para-sol e já preparado para a ação. Tirou da bolsa, colocou na lente, na câmera a lente já pronta com o para-sol, fotografou, quero trocar de lente, eu já guardo com o para-sol e não preciso tirar o para-sol, botar o para-sol ao contrário para guardar. Eu sei que se você tiver que fazer isso, ao longo do dia você vai acabar desistindo de ficar montando para-sol. Então, leve em consideração o tamanho da sua lente já com o para-sol montado na hora de comprar ou de escolher a bolsa, a pochete que você vai usar para a ação da fotografia. Essa é uma dica simples, mas é uma dica muito importante para lhe dar praticidade e manter o seu equipamento protegido. Está aqui a minha pochete, onde eu vou guardar as minhas lentes, são 3 que eu trouxe. Aqui eu guardo mais o estabilizador, documento, o microfone quando não estiver usando. E agora eu arrumo tudo aqui rapidinho, simples no corpo, leve, e aí é sair para caminhar. É importante a gente ter sempre acesso fácil ao equipamento e quanto mais leve, melhor. E se você ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo. Agora eu vou seguir com a minha viagem, porque por hoje o expediente está encerrado.